Você toparia participar de um experimento científico no qual você teria que ficar internado num hospital e ser exposto ao agente infeccioso? Eu não. E você, toparia fazer isso? Pois bem, foi o que, sob muitas críticas do ponto de vista ético, um grupo de pesquisadores do Reino Unido fez com 36 pacientes que se voluntariaram a se contaminar artificialmente com o novo coronavírus. O estudo, recheado de críticas do ponto de vista ético, trouxe, apesar disso, algumas elucidações para que a gente possa compreender melhor a dinâmica do coronavírus no corpo humano. Eu vou te explicar isso numa linguagem bem simples, te mostrando as principais conclusões desse estudo. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário, e convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativa aí o sininho da notificação. Sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado. A gente sempre está publicando vídeos aqui, segundas, quartas e sextas-feiras, às 20 horas. Pois é, pessoal. Foi publicado na prestigiada revista científica Nature Medicine, talvez a revista científica mais relevante do mundo nessa área médica, um estudo bastante controverso de pesquisadores ingleses que submeteram 36 voluntários à contaminação artificial através do coronavírus. Basicamente, o estudo foi desenhado da seguinte forma: eram 36 voluntários entre 18 e 29 anos de idade que não tinham contraído o Covid-19 nem tinham se vacinado contra a Covid-19. Esses voluntários foram internados e ficaram sob monitoramento médico durante 24 horas ao longo de uma semana. Bem, o estudo fez basicamente o seguinte: pegaram seringas contendo partículas virais e introduziram gotículas dessas partículas virais nas narinas dos pacientes, dos voluntários, tá? A partir daí, os voluntários estavam expostos ao novo coronavírus. Quais as críticas éticas que esse estudo foi submetido? E eu devo adiantar para você que esse tipo de estudo na medicina ainda hoje é feito, só que com doenças para as quais se tem um tratamento comprovadamente eficaz e cujo risco de sequelas é praticamente zero. Não é o caso da Covid. Contra o coronavírus, nós não temos um tratamento que seja plenamente eficaz e a Covid aponta para que uma parte das pessoas, mesmo passada a Covid-19, tem sequelas em relação a essa doença. Essas foram as duas críticas de que esse tipo de estudo não poderia ser feito para a Covid-19. Mesmo assim, o estudo foi feito. Depois que os pacientes foram expostos ao novo coronavírus, 18 deles começaram a apresentar sintomas da doença. E o estudo então foi avançando, os pacientes sob monitoramento, sendo testados, com os seus níveis de anticorpos sendo medidos, e algumas conclusões do estudo são as seguintes. Para infectar uma pessoa basta uma gotícula de 10 microns contendo coronavírus. Bom, isso é uma conclusão que a ciência já suspeitava, de que a principal forma de transmissão do novo coronavírus é a partir de sprays, aerossóis que estão em suspensão no ar. Principalmente os aerossóis em ambientes fechados que permanecem no ar durante horas e têm diâmetro de partícula similar a 10 microns. Para você ter uma ideia, 10 microns é o tamanho aproximado de uma hemácia humana. É uma partícula muito, mas muito pequena de umidade que contém vírus no seu interior. Basta uma única gotícula dessa, uma única partícula dessa de 10 microns de água contendo coronavírus para infectar uma pessoa. Bastaram 36 horas para o vírus inalado ser detectado na garganta das pessoas. Ou seja, após as gotículas terem sido administradas com uma seringa nas narinas dos voluntários, em menos de 2 dias já estava sendo detectado vírus na garganta da maioria dos pacientes voluntários, mostrando que o coronavírus se instalou em pelo menos 18 dos 36 pacientes voluntários para esse estudo. O período de incubação foi de apenas 2 dias.
O período de incubação nada mais é do que o período que vai entre você entrar em contato com o agente infeccioso e começar a manifestar os primeiros sintomas, e nesse caso foi apenas 48 horas. Ou seja, o coronavírus tem um período de incubação mas muito curto, e a pessoa que entra em contato com o coronavírus quando desenvolve a Covid-19 começa a apresentar sinais e sintomas relativamente cedo. Após as primeiras 48 horas, as pessoas já estavam transmitindo o coronavírus. E essa é uma outra preocupação. Apenas 2 dias de iniciados os sintomas, as pessoas já estavam transmitindo o coronavírus quando falavam, quando espirravam ou quando tossiam. Ou seja, a transmissibilidade do coronavírus, quando ele consegue infectar uma pessoa, é muito precoce, se dá de uma forma muito rápida. Antes dos sintomas, os infectados liberaram grandes quantidades de vírus. Uma outra conclusão a que esse estudo chegou é que nem todos os infectados, nem todos aqueles que ao serem expostos ao coronavírus desenvolveram Covid, manifestaram sintomas muito precocemente. Alguns demoraram 4, 5, 6 dias para começar a manifestar os sintomas. Mas o mais curioso é o seguinte: mesmo as pessoas que não manifestaram sintomas de forma precoce estavam transmitindo para o ar o coronavírus de forma precoce. E isso acende uma luz de alerta que a ciência já desconfiava. Que luz de alerta? O principal transmissor do coronavírus é o paciente assintomático. É aquele paciente no qual o coronavírus se instalou, mas não provoca sintomas. Essa pessoa, por não sentir sintomas, sai passeando por aí, falando, às vezes sem utilizar máscara, e espalhando o coronavírus no ar. O pico da carga viral ocorreu por volta do 5º dia após a exposição. Como o período de incubação é muito curto, a carga viral também vem muito precocemente. Após o 5º dia de exposição ao coronavírus, os pacientes que contraíram o coronavírus apresentaram uma carga viral máxima. E com isso, a preocupação também de que no 5º dia eles estão no ápice da transmissão do coronavírus para o ar. Na média, os infectados expeliram vírus por 6 dias e meio. E isso reforça a estratégia preconizada pelo CDC norte-americano e adotada aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, que uma vez que a pessoa passe a ter sintomas de Covid-19 ou de síndrome gripal, ela deva se isolar por pelo menos 7 dias, porque, na média, em 6 dias e meio após a pessoa entrar em contato com o coronavírus, ela vai continuar expelindo partículas virais para o ar. Após 7 dias, na média, as pessoas não expelem mais partículas virais para o ar e não conseguem mais colocar outras pessoas em risco. Essa foi uma conclusão muito, mas muito importante. Testes rápidos foram eficazes na detecção dos infectados. E aí, se você tem sinais e sintomas de gripe, resfriado ou síndrome respiratória, vai ficar em casa, vai fazer um teste rápido, e as pessoas que tiveram contato com você também vão fazer testes rápidos, porque esse estudo apontou que os testes rápidos são eficazes no rastreamento dos contactantes de caso de Covid-19. E por fim, um mistério. 16 voluntários que foram expostos ao coronavírus não contraíram o coronavírus, nem produziram anticorpos contra a Covid-19. Esse é um dos mistérios que a ciência busca ainda explicação. Por que uma parcela da população, mesmo entrando em contato com o coronavírus viável, o coronavírus não consegue invadir o corpo dessas pessoas e, por consequência, não estimula o seu sistema imune a produzir anticorpos? Ou seja, dos 36 voluntários que se submeteram à exposição artificial ao coronavírus, 16 não foram infectados pelo coronavírus e não produziram anticorpos contra o coronavírus. Esse é um mistério ainda que aponta para que uma parcela da população é naturalmente resistente à invasão pelo coronavírus e ao desenvolvimento da doença Covid-19. Eu sei, o estudo é muito controverso do ponto de vista ético, mas ele trouxe a confirmação de algumas suspeitas que a ciência já tinha em relação à dinâmica da Covid-19 e trouxe luz para algumas outras questões muito importantes que nós devemos ficar atentos.
Baseado nisso, as recomendações são as seguintes: como a partícula viral necessária para contaminar uma pessoa é muito pequena e como a principal forma de transmissão é através de aerossóis no ar, em suspensão no ar, a utilização de máscara continua sim sendo uma medida protetiva muito importante para você e para os outros. O coronavírus não segue decreto de político, ele não obedece decreto de político, ele obedece às leis naturais. Penso que nesse momento da pandemia a utilização de máscara continua sendo muito importante. Um outro ponto de vista muito importante: se você tem sinais e sintomas de gripe, fique em casa por 7 dias, porque após 6 dias e meio a 7 dias, mesmo que você tenha contraído o coronavírus, você não está mais transmitindo o coronavírus para o ar, nem pondo em risco outras pessoas. Como nem todos que entraram em contato com o coronavírus foram resistentes à invasão do coronavírus em seu organismo, ou seja, uma boa parte das pessoas contraiu a doença e desenvolveu sintomas, a manutenção do calendário de vacina contra a Covid-19 atualizado é muito importante para manter a resposta imune em dia e assim te prevenir de desenvolver uma Covid grave e até mesmo morrer de Covid-19. É isso, gente, é a ciência, mesmo com protocolos controversos, chegando a conclusões que nos ajudam a compreender melhor a dinâmica do coronavírus, a dinâmica da Covid-19. Continue acreditando na ciência e se gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, o teu like é muito importante para nós aqui do canal. Forte abraço, use máscara, mantenha a vacina atualizada e evite aglomerações, principalmente em espaços fechados. A pandemia está arrefecendo, mas a pandemia acabar depende de nossas atitudes.